dois, três. Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, e Te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, ó Pai. E dentre aqueles temas maravilhosos, ó Pai, que nós encontramos no Teu santo livro, ó Pai, ó Senhor, podermos estudar o mais excelente de todos, o conhecimento mais sublime, mais precioso, que é o conhecimento da Tua santa e bendita pessoa, Pai, e do Teu Filho, e do Teu Espírito, o único e verdadeiro Deus que se revela para nós, ó Pai, e nos chama à comunhão com Ele, para a salvação das nossas almas, e para que nós possamos glorificar o Seu nome. Senhor, nós Te damos graças, ó Pai, por todas essas bênçãos, ó Pai, por toda a Tua misericórdia, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos livra da ira futura, e nos dá herança, Senhor, junto com os Teus santificados e redimidos. Por isso, em tudo nós Te damos graças no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Hoje nós chegamos, então, no estudo número 16, no atributo da ira de Deus. Vamos primeiro fazer algumas considerações iniciais, e a primeira delas é que uma das coisas que mais me chamou a atenção, e provavelmente a dos irmãos também, quando nós chegamos no meio reformado e temos uma explicação mais clara do Evangelho, foi descobrir que, na verdade, Cristo nos salvou da ira de Deus, que era a recompensa justa pelos nossos pecados. Quando Cristo morre na cruz, é porque ao Pai agradou moê-lo com a sua ira. Ira essa que era devida a nós, por nós sermos pecadores. E aí eu ouvia falar muito claramente da ira de Deus, e eu tinha exatamente o pensamento que, infelizmente, às vezes é comum ainda no meio cristão, que é, não fale da ira de Deus. Não fale da justiça de Deus, da santidade de Deus, mas especialmente a ira de Deus, ou o ódio de Deus, ou o furor de Deus, ou o castigo e a punição de Deus. Nós é como se julgássemos isso até mesmo como uma espécie de imperfeição, algo a ser evitado. Recentemente nós tivemos uma conversa com uma pessoa que saiu aqui da igreja, e nós falamos a respeito do evangelismo, e ela falou, eu não falo nada para a pessoa a respeito de arrependimento. Eu não falo que Deus está desgostoso com os pecados delas, eu não digo que Deus está irado com ela, eu só digo que Jesus Cristo ama ela e que ela precisa aceitar a Cristo. Isso resume o pensamento geral acerca de Deus, acerca desse atributo de Deus, como ele muitas vezes, como o Pink coloca, a gente acha que às vezes é um argumento pelo qual nós queremos pedir desculpas até, ou que nós até gostaríamos que não existisse. Não, como seria bom? Você já pensou assim? Não, esse aqui é um momento para a gente se examinar nós mesmos, para que nós possamos pensar em Deus de uma maneira correta. Você já chegou a pensar assim? Eu queria que o inferno não existisse. Ou que, se o inferno existisse, fosse um lago de fogo, onde a pessoa caísse lá e acabou. Ela é totalmente aniquilada. Ela, como que por assim dizer, é consumida e desaparece. Você já chegou a pensar assim? Já chegou a querer que a ira de Deus durasse só um minuto? A Valéria falou que já chegou a pensar assim. Porque como assim? A pessoa vai cair lá e vai ficar recebendo a ira continuamente? Para sempre? Não, se fosse talvez a ideia de um purgatório, aí sim, porque a pessoa ia sofrer, mas ia ir sendo purificada, e um dia poderia, quem sabe, herdar a bem-aventurança. Mas ela somente receber a punição. A ira de Deus é eterna, tanto quanto o amor de Deus.
A ira de Deus vai durar para sempre, tanto quanto a justiça e a bondade. Muitas vezes o nosso coração tem uma certa aversão por essas coisas. Ô, pastor. Pode falar, Kaique. Então, eu queria comentar que muitas vezes é difícil, né, para as pessoas compreenderem essas coisas, porque tem algumas vãs filosofias que as pessoas dizem que muitas vezes confundem, né? Uma vez um cara lá no trabalho, o Gilmar conhece, é o Flávio, né? O Flávio falou sobre a doutrina dos adventistas, que eles dizem, né, que não, mas se você viver 80 anos no inferno, você só vai receber a ira de Deus durante 80 anos e depois você vai ser eliminado, explodido, né? Aí ele falou sobre isso. Eu queria que o pastor comentasse um pouco sobre essa questão do porquê a ira de Deus no inferno contra o ímpio, ela vai ser eterna tanto quanto o amor de Deus no céu, né? Sim. A explicação principal é que o tamanho da ira é medido, o tamanho do pecado que atrai a ira de Deus, e a ira vem como um castigo para o pecado é medido contra quem a pessoa pecou. Então, por exemplo, se nós vamos aqui e damos uma facada no mendigo, é bem provável que não aconteça nada. 95% das mortes no Brasil termina sem nenhuma punição. Então, se você vai, por exemplo, mata um mendigo, você tem 95% de chances de não acontecer nada com você, ou uma pessoa qualquer. Agora, se você for matar o presidente dos Estados Unidos, você tem 99,99% de chance de ser morto e de sofrer uma punição muito severa. Mas por quê? Você não cometeu o mesmo assassinato? Porque um é mais severamente punido e o outro praticamente você vai ficar sem punição. Porque você, quando comete um crime desse contra um mendigo, é uma pessoa, digamos assim, sem dignidade, é um crime menor. Mas cometer um crime contra o homem mais poderoso do mundo vai trazer sobre si uma punição mais pesada. Embora um mendigo, o presidente dos Estados Unidos, haja uma diferença muito grande entre eles, é uma diferença finita. Então, embora um castigo seja maior do que o outro, é um castigo finito. Agora, qual é o castigo para quem peca contra alguém que tem uma dignidade infinita? É um castigo infinito. Não existe. Essa frase eu acho que resume bem a ideia. Não existe um pecado pequeno contra um Deus infinito, contra um Deus grande. Todo pecado contra um Deus infinito é uma ofensa infinita. Por isso, o castigo de uma ofensa infinita deve necessariamente, para que seja justo, ser um castigo infinito. E é isso que o inferno é. O castigo infinito daqueles que pecaram contra um Deus cuja dignidade é infinita. Outro pensamento que o Thomas Watson acrescenta a respeito disso é assim, que os ímpios eles vão ser punidos para sempre no inferno, porque se eles vivessem para sempre, eles pecariam para sempre. Essas ideias mostram que, na verdade, a eternidade do inferno é necessária pela justiça de Deus. Se fosse de outro modo, Deus seria injusto. Só mais uma coisa, né? Depois é uma para concluir também, eu penso que a Bíblia diz que no inferno eles estarão rangendo os dentes, né, contra Deus. E a gente vê que isso é um sinal de ira, né? Não só de sofrimento, mas de ira, porque quando vai falar de Estevão, fala que os homens eles rangeram os dentes e mataram ele, ou seja, eles estavam extremamente irados. Então, de alguma forma parece que no inferno eles ainda estarão em pecado, estarão pecando ainda contra Deus. Eu não sei se essa ideia é certa. Eles estarão completamente revoltados, né? Isso. O que nós sabemos é que o pecado deles vai permanecer com eles para sempre. Então, nunca vai ser redimido, porque o único meio de redimir o pecado é o sangue de Cristo. Então, muitas vezes algumas pessoas entendem, por exemplo, que o fogo que vai queimar eles é o próprio pecado deles. Algo nesse aspecto. São coisas muito apocalípticas, né? Figuras de linguagem que falam e não nos permitem afirmar isso, mas a questão da eternidade desses tormentos é muito clara.
Na verdade, eu ia falar mais ou menos o que o Kaique falou, que eu já ouvi uma teoria que no inferno eles continuariam ofendendo a Deus, continuariam pecando. Então, queria saber se essa posição tem algum respaldo bíblico ou não. Eu não sei se eles continuariam pecando. Eu não tenho como afirmar isso com certeza, mas provavelmente sim. Eles vão continuar em inimizade contra Deus, eles vão continuar odiando a Deus, e aí isso certamente será pecado. Não vai deixar de ser pecado no inferno, como o Kaique falou, deles rangerem os dentes, deles odiarem a Deus, deles permanecerem sem glorificar a Deus. Ontem no evangelismo a gente falou para a menina que na verdade o inferno, na verdade, ele é o quê? Ele é a ausência de Deus. Ele é, na verdade, o Deus dando ao ímpio o que ele sempre quis, o que ele sempre buscou. Ele sempre buscou uma vida distante e longe de Deus, né? E aí Tessalonicenses vai falar que é a ausência, não no sentido que Deus não vai estar lá, porque a gente vê que o Cordeiro vai estar lá, e por isso a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, por isso que o inferno será terrível, mas no sentido de que eles sempre odiaram a santidade, e tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Então agora o Deus ele retribui eles com aquilo que eles sempre quiseram, que é o quê? A ausência de Deus. A ausência de Deus é tudo que é mal. Se Deus é tudo que é bom, a ausência dele é tudo que é mal. O argumento dos adventistas e dos aniquilacionistas é que Deus prometeu acabar com o pecado. Então, se ele permitisse que as pessoas ficassem pecando para sempre, é como se ele permitisse é como se a punição, ao invés de acabar com o pecado, continuasse tendo mais pecado ainda. Esse argumento ele é claramente contrariado pelo fato de que nós sabemos que pelo menos, né, digamos que nós não fosse incerto para nós se a punição dos homens seria eterna e se eles seriam aniquilados ou não. Nós sabemos, por exemplo, claramente que a punição dos demônios será eterna. Então os demônios, a fumaça do seu tormento sobe para sempre, porque eles serão atormentados para sempre. E nesse caso, se esse fosse o argumento, então não seria tão válido, porque de todo modo Satanás e seus demônios serão atormentados para sempre. Mas é isso então, meus irmãos. Já nos adiantamos um pouquinho falando dessa manifestação final da ira de Deus, né? Mas o ponto é que a ira de Deus não é uma nódoa no seu caráter, não é um defeito, pelo contrário, é uma excelência. E aí o Pink fala aqui, mesmo nós que temos uma maneira mais bíblica de julgar as coisas, nós que temos exercitado a nossa mente nas Escrituras, nós pensamos na ira de Deus? Nós louvamos a Deus pela sua ira, pelo fato dele se irar contra o ímpio, e dele, pela sua graça, pela sua misericórdia, punir o mal? São coisas que nós devemos pensar, esses estudos devem nos levar a isso. Em seguida, o Pink dá uma definição breve a respeito do porquê a ira de Deus acontece. Ele diz o seguinte: porque Deus é santo, ele odeia todo o pecado, e porque ele odeia todo o pecado, a sua ira se inflama contra o pecador, como a Bíblia vai dizer lá no Salmo 7, versículo 11, que Deus se ira contra o ímpio todos os dias. E aí nós vamos agora chegar aqui para uma definição da ira de Deus. Quem gostaria de fazer uma definição da ira de Deus? Quem pesquisou? O Kenny e depois o Silvano. E quem mais pode falar também? Eu acho que eu coloquei aqui, eu fiz uma pergunta: o que é a ira de Deus? E a definição é: a ira de Deus é o seu eterno ódio por toda a injustiça. O seu eterno ódio por toda a injustiça. Boa definição, filho. Agora o Silvano. Dá para usar o outro microfone ainda, André? É bom que ajuda, hein? Então, não é bem uma definição, mas eu compartilhei com alguns irmãos aqui o capítulo 9 do livro de Jó. E assim, eu já li umas 4 ou 5 vezes esse capítulo, e tem muita informação com respeito à ira de Deus, né? Para quem já leu o livro de Jó, que ele já entrou no debate, né, com os amigos dele questionando ele por causa do castigo, daquilo que ele estava sofrendo. E esse capítulo 9 aqui, ele falou assim, fala de
muitas maneiras, né? Ele fala a respeito da soberania de Deus, mas principalmente da ira de Deus. No verso... Eu marquei aqui, peraí. Aqui, ó. No verso 27 do capítulo 9, ele diz assim: E disse eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente, né? Ele aqui, ele reconhece a ira de Deus. Jó entra numa questão que ele não sabe porque ele está sendo punido, mas ele sabe que Deus está sendo irado e justo. E aqui também, depois, nesse decorrer aqui, também ele mostra a misericórdia de Deus. Ele fala sobre a misericórdia de Deus. Ele fala de Cristo como, assim, de uma forma muito vívida, principalmente no 16 e 19. Ele fala que ele está sendo punido por alguma coisa pelo que ele é. Não é pelo que ele fez, é pelo que ele é. Aqui ele deixa bem claro isso. Eu estou sendo punido porque eu sou assim, pronto. Mas ele é tanta informação, irmãos, que assim, eu peço que os irmãos leiam Jó 9 depois e tirem as suas próprias conclusões. Eu não vou saber explicar, né? Mas o Caicão leu também comigo, outros irmãos leram, e tem muito a falar sobre, não só sobre a ira de Deus. Jó aqui, ele justifica a ira de Deus. Ele fala, em alguns pontos, ele fala: Deus é justo, ele está certo. Eu só não sei o que eu fiz, mas ele está certo, entende? Então é mais ou menos isso. Eu não defini a ira de Deus, mas assim, esse capítulo tem muitas informações que definem. Mostra um aspecto da ira de Deus que é justa, muito, né? Justa, totalmente justa. Não é algo injusto, né? Agora, eu fiz uma coisa e você puniu além da medida, né? Isso. Não, é uma ira justa, né? Tem uma definição do teólogo chamado John Gill da ira de Deus. John Gill, ele escreveu obras maravilhosas, inclusive uma só sobre os atributos de Deus. E ele fala o seguinte: a ira de Deus não é outra coisa senão um desagrado pelo pecado e pelos pecadores por causa dele. Aqui ele acrescenta uma informação interessante, porque a ira de Deus, o Pinto falou, porque Deus é santo, ele odeia o pecado, ele se ira contra o pecado. Mas não existe pecado fora do pecador. Então, o fato de Deus estar irado contra o pecado significa que ele está irado contra o pecador. É por isso que João 3,36 vai dizer: aquele que não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece não sobre o pecado dele, embora esteja implícito, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus se manifesta pelo pecado e pelos pecadores por causa do pecado que eles cometeram. O pastor José quer comentar? Queria comentar só algo. Estava o Parker, no livro dele, O Conhecimento de Deus, ele fala que a ira de Deus na Bíblia ela é sempre judicial, ou seja, a ira de um juiz aplicando a justiça. Então é muito próximo do que o irmão Silvano falou. Eu tive uma experiência essa semana que eu vi um vídeo onde tinha um rapaz brigando com um motoqueiro que foi roubar ele, e eles estavam lá agarrados, o rapaz tentando segurar a arma do motoqueiro, e por fim o motoqueiro consegue pegar a arma, dar um tiro nele e sair correndo, né? Sai correndo, mas aí o povo que estava em torno lá da redondeza pegaram o motoqueiro e lincharam ele. E aí eu vi aquela situação, aquela cena naquele vídeo, e o que vem um sentimento do quê? De vingança, não é um sentimento de justiça. É um sentimento do quê? Do tipo, continua batendo, o cara merece mais, né? E Deus não age dessa forma, porque se ele agisse dessa forma, isso seria crueldade, seria algo imoral. Então o que ele requer do pecador é aquilo que é justo. Ele merece condenação, é condenação que Deus vai dar, uma condenação justa, não vai ceder e nem ficar aquém, né? Nós vemos isso acontecer no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, as leis de Deus exigem o quê? Pena de morte para quem tira a vida de outra pessoa, não é isso? Por quê? Porque é o valor concedido a algo que foi tomado do devido valor, com o mesmo valor.
Agora no Brasil você tem lá, a pena máxima o que é? 30 anos para alguém que cometeu um homicídio. Passaram os 30 anos, qual a sensação que você tem? Injustiça. Porque foi tirado o quê? Uma vida. E foi cobrado menos que o valor daquela vida. Então, o fantástico de Deus, nesse aspecto da ira, é que Ele cobra aquilo que é justo. Ele não cobra nem a mais e nem a menos. Nem a mais como nós, que muitas vezes cobramos com a nossa vingança, e nem a menos como nossa justiça muitas vezes cobra ao efetuar justiça em cima de alguém que cometeu um assassinato, por exemplo. Exatamente, esse ponto é crucial, né? Entender que é justiça, né? Então, como cristãos, a gente não pode se opor à justiça. Quem se opõe à justiça é injusto. Você quer comentar, Wesley? Não, só falar que o Paul Washer, ele fala que a ira divina refere-se ao descontentamento santo de Deus e sua justa indignação direcionada ao pecado e ao pecador. Exatamente. Deus, ele não pode contemplar o mal e ficar passivo. Ele não pode contemplar o mal no seu universo, nos seus domínios e ser conivente com aquilo. Imagina um rei que permite que todo tipo de mal seja cometido no seu reino. O que ele é? Injusto também, ele se faz cúmplice do mal, né? A ira de Deus é a reação à santidade de Deus. E aí tem um outro teólogo, né? Inclusive a gente tem um livro aqui de Deus e seu decreto, do Samuel Henry, que ele diz que a ira de Deus é a santidade de Deus quando aplicada a um objeto ímpio. Então, se nós temos aqui um pecador e nós temos aqui um Deus santo, quando esse Deus santo contempla esse pecador, o que é que acontece? A santidade de Deus faz com que esse Deus se ire contra o pecador e desse modo haja para executar justiça, a justiça devido aos seus pecados. Então, o que é a ira? A santidade de Deus em ação, a santidade de Deus buscando justiça contra o pecador. Amém, meus irmãos? Então, nesse aspecto, a ira nada mais é do que uma perfeição de Deus. É interessante que a palavra ira vem do latim, significa ire, do verbo ir, que é quando um homem está nervoso, é como se ele saísse de si, é como se a alma dele saísse de si, e ele já não é mais a mesma pessoa. Aí ele vai de si, e depois ele, quando a ira passa, meio que ele torna em si, volta à sobriedade. Nesse aspecto, a ira é um descontrole. A ira é algo ruim, mas não é assim com Deus. Como nós falamos, em momento nenhum ele se descontrola. Mesmo naquelas manifestações do Antigo Testamento, quando nós vimos a terra abrindo a boca e comendo as pessoas, fala, agora Deus meio que se descontrolou. Talvez Deus passou um pouquinho da mão. Não, mas no inferno, aquelas pessoas sendo atormentadas, ali no Apocalipse vai falar que é como um homem bem poderoso, pisando uvas, o lagar da ira de Deus, e aquelas uvas são pessoas que ele pisa com toda a força, com seus pés eternos, poderosos, faz o sangue daquelas pessoas voarem longe. Isso não foi um exagero de maneira nenhuma, meus irmãos. É algo totalmente justo. É uma perfeição de Deus em todos os aspectos. Pois se Deus não punisse o mal, isso pelo contrário seria uma imperfeição da parte dele. E aí o Pink ele dá umas outras definições sobre a ira. Ele diz que a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação divina contra todo o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. E é a causa motora daquela sentença justa que ele lavra contra os pecadores. Pastor, O Edmilson quer falar? ontem eu estava estudando nessa parte aí, né? E veio assim a dúvida, né? Não sei se o meu entendimento está certo, mas a ira de Deus ela é estendida sobre os ímpios, certo? Só que também, meditando aqui agora, a ira de Deus foi estendida a nós também, que somos cristãos, vamos dizer assim. Somos por natureza filhos da ira. Sim, filhos da ira, mas porém é correto dizer que a ira dele foi estendida sobre Cristo? Sim. A ira de Deus, ela sempre
tem como seu objeto, é o que nós vamos falar agora, já entramos nesse assunto, o objeto da ira de Deus é o pecado. Como não existe pecado fora da pessoa, Deus sempre pune o pecado numa pessoa. Os ímpios, aqueles que não creem em Cristo, receberão a punição dos seus pecados em sua própria pessoa. E nós ainda receberemos essa ira? Nossos Não, mas pecados foram punidos, mas não na nossa própria pessoa, em Cristo. mas no nosso substituto. É por isso que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Então, Cristo recebeu os nossos pecados e por isso recebeu a ira de Deus. Quem não crê nele vai E receber nós diretamente. recebemos a justiça dele, por isso nós recebemos a bem-aventurança e a vida. E quem não crê em Cristo vai receber diretamente a ira dele. Exatamente. Ou a nossa ira, a ira de todos os homens, de todos os filhos de Adão, vai ser paga em sua própria pessoa, ou foi paga na cruz de Cristo. Apenas o próprio Deus, para suportar a ira de Deus e não ser totalmente aniquilado, destruído. E por isso que a cruz ela é impressionante, amados. Por isso que nós vamos meditar por toda a eternidade. Como pode Jesus Cristo viver uma vida perfeita e finalmente se entregar como sacrifício, e aquela vida dele valer como um pagamento por toda a ira de Deus, por toda a eternidade que cairia sobre nós? Porque uma pequena vida Jesus Cristo viveu, 33 anos, e morreu debaixo da ira de Deus, é o suficiente para pagar por todos os pecados que nós cometemos, a punição que nós merecíamos eternamente no inferno. Por quê? Por causa da dignidade da pessoa de Cristo. Quem sofreu não era somente homem, quem sofreu era Deus e homem. Qual é o valor da justiça operada por um Deus eterno? Uma justiça eterna. Por isso que o sacrifício dele tem um valor eterno, para aplacar, apaziguar, expiar a ira de Deus eternamente, Edmilson. Esse é o coração do Evangelho, O Senhor Jesus Cristo mostrando como a ira de Deus, como Deus odeia o pecado a ponto de punir o pecado quando este é colocado sobre o seu próprio filho. E aí nós vemos ainda uma segunda coisa: a hediondez do pecado, a malignidade do pecado. Deus não vai deixar nenhum pecado impune. Todo pecado será castigado, e castigado eternamente, ou no filho, ou na própria pessoa. Você quer falar, Marina? Pode falar. Que eu lembrei de um versículo aqui, lá em João 3:36, fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É como se aquele que não crê em Cristo, ele não recebe a justificação. E logo ele está negando aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que a ira de Deus vai sobre ele, porque ele nega aquilo que Cristo fez, certo? Exatamente. É isso que o senhor está falando, né? Sim, exatamente. Por ele rejeitar a justiça do Evangelho, não lhe sobra outra coisa, senão ele fica totalmente desprotegido para receber toda a tempestade da ira de Deus. Quando já é devido, permanece nos ímpios, a ira de Deus está sobre a vida deles agora. Naquele tempo só vai se manifestar e ser aplicado. É como quando o juiz lavra uma sentença, vamos supor que você é multada. O juiz fala assim: você vai ser multada. E aí a multa é você perder sua casa. Quando ele dá a sentença, você já perdeu a sua casa. Aquela casa não é mais sua. E depois vai só o oficial de justiça lá aplicar a sentença. É exatamente o que acontece com os ímpios nesse momento. A ira de Deus já está sobre eles. Eles já estão condenados. Só está faltando aplicar a pena, mas a pena já está dada. Quem não crê em Cristo está condenado. A ira de Deus está sobre ele. Pode falar, Kaique. Paulo Júnior falando sobre isso, ele dá uma ilustração, acho que é muito legal a gente colocar, Ele fala que a ira de Deus é como se fosse um míssil que estava vindo para abater uma cidade, para destruir a cidade. E aí ele diz que a única forma da gente impedir de que a ira de Deus recaísse sobre essa pessoa ou sobre essa cidade, ele fala que é mandar o Tomahawk, que aqui é um míssil desenvolvido, acho que pelos Estados Unidos,
que é um míssil interceptador de mísseis. E aí ele vai, esse Tomahawk, que é o próprio Jesus Cristo, que ele vai e intercepta essa ira de Deus. Intercepta recebendo toda a ira em si, né? Isso. Absorvendo essa punição em si, no seu próprio corpo. Isso mostra também, amados, a severidade da punição. Alguém mais quer falar? O Silvano e o Lucas. Irmãos, o pastor, a ira de Deus, ela, fiz até uma anotação aqui, ela serve para nós, ela tem como motivo para nós cristãos, um motivo de louvor e gratidão, a ira de Deus para nós. Isso porque antes nós éramos o quê? Filhos da ira de Deus. Está aqui em Efésios 2:3, que vai dizer: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas pela graça de Deus, a ira que deveria cair sobre nós recaiu sobre Cristo, porque Cristo suportou a ira divina, agora temos paz com Ele. Aí em Efésios 2 mesmo, 14 ao 16 vai dizer assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, para nós cristãos, é de louvor e gratidão a ira de Deus, porque Exatamente, Cristo, Lucas, por nós, Ele suportou essa ira, e hoje nós temos essa certeza da paz com Deus. essa paz, né? Imagina que você pense assim, ó: todos os traficantes daqui da cidade estão atrás de você para te pegar. Meu Deus, todos os traficantes, todos estão querendo te pegar. Eu ia ficar aqui, nossa, será que estão indo? Será que eles estão lá em casa me esperando? Eu não ia ter paz. Todos os traficantes dessa cidade atrás de mim, gente perigosa, armada, que não tem medo de matar ninguém, podem fazer as maiores crueldades comigo, com a minha família. Que paz eu teria? Agora imagine você ter Deus como seu inimigo. Que terrível, amados. Essa ira de Deus severa também mostra a malignidade do pecado, irmãos. Porque imagina que eu falo assim, ó: olha, esse homem aqui, ele foi punido, e a punição dele é pagar uma cesta básica de multa. Qual foi o crime que ele cometeu? Não sabemos, mas é um crime pequeno, né? Teoricamente. Mas a punição desse outro homem aqui é receber pena de morte. Qual foi o crime que ele cometeu para merecer a pena de morte? Foi um crime grande. Aqui não pode ter sido um crime pequeno, né? Porque ele está merecendo a pena de morte. Então, pela pena, a severidade da pena, a gente consegue discernir mais ou menos a gravidade do crime. Isso mostra, amados, que todo pecado, o menor pecado, é infinitamente maligno. Porque todo pecado merece a ira de Deus, infinitamente. Já paramos para pensar nisso? Eu tenho pensado nisso, falei com alguns irmãos a respeito disso. Mas você já parou para pensar nisso? Que um só pecado merece toda a ira de Deus? E que um só pecado, não existe nada no mundo que possa pagar um só pecado, um pensamento maligno, uma palavra frívola. Não existe nada no mundo, Gilmar, que possa pagar. A água do mar todo não consegue tirar um pecado. Todo o fogo do inferno, por toda a eternidade, não consegue tirar um pecado.
Não existe nada no mundo que consiga tirar o pecado, senão o sangue do Filho de Deus. Para que o pecado fosse tirado, é necessário a morte do Filho de Deus. A única coisa que pode tirar o pecado do mundo é a morte do Cordeiro de Deus. Que coisa terrível é o pecado. Você quer comentar, Kaique? Irmãozão, pensando dessa forma, isso resolve o problema talvez que muitas vezes passa pela nossa mente. Porque assim, por que um anjo não poderia morrer para tirar o nosso pecado? Né? Sendo que o anjo ele também não tem pecado, como Jesus não tinha. Então por que não pode ser um anjo? Porque o pecado ele é absurdamente, ele merece uma punição gigantesca. Então só algo absurdamente digno, né, compatível com o pecado poderia tirar ele. Que seria quem? A morte do próprio Deus. É por isso que ele precisa se encarnar e morrer e oferecer um sacrifício de si mesmo. Havia até o ditado lá nas discussões trinitárias, né, que o que não é assumido não é redimido. Que para que ele pudesse salvar os homens, ele teve que se fazer homens para receber na natureza humana o castigo eterno que nós merecíamos e assim efetuar a redenção. A irmã Simone e o Silvano. Pode falar, Silvano, depois da Simone. Então pode falar, Silvano. Só continuando aqui, irmãos, só para relembrar os irmãos que ainda não leram, em Jó, que é 16, 19, está escrito assim: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Ele sabia que estava sendo punido, mas ele não cria na condenação eterna. O que eu fico impressionado com essa citação de Jó é que não existia lei, não existia escritos, não existia absolutamente nada naquela época com relação às escrituras. Ou seja, ele viveu numa época que ele era, segundo o comentarista da Bíblia aqui, ele era contemporâneo de Abraão. Isso, provavelmente. Ele vivia simplesmente pela fé. Ele não tinha nenhum escrito. O que conduzia ele era a fé ou algumas visões de anjos. Então ele tem essa visão de Cristo, né? Ele sabe que ele está sendo punido, ele sabe que a ira de Deus ela é justa, mas ele também tem certeza que ele não vai ser punido movido por essa fé. Ele sabe que tem uma terceira pessoa. Essa fé verdadeira, ela ilumina a mente, né? Exatamente, né? Ele cria que alguém que era puro, né? Ou seja, o José Mabessa fala que o único que conseguiu cumprir toda a lei, fazer toda a vontade de Deus foi o único que foi punido injustamente. Foi Jesus Cristo. Exatamente. Isso é uma citação bem forte. No tempo dos patriarcas também, quando a gente vai ver, Silvano, eles iam passando a informação de um para o outro. Você vai ver, quando você coloca ali numa linha do tempo, um gráfico, que Adão morreu bem pouco tempo antes de Noé começar a construir a arca. Então é interessante, né? O conhecimento ali, a gente pensa que era uma coisa muito distante. Não, Adão estava ali como testemunha. Você quer saber como era lá no Éden? Fala com Adão ali, 500 anos. Adão morreu com 950 anos, quase 1000 anos Adão tinha. Então, o conhecimento de Deus estava bem vívido, porque ele tinha testemunhas ali, né? Pode falar, pastor. Depois o Kenny lá atrás. Não, eu queria só comentar que o aspecto da ira de Deus, se nós pararmos para analisar naquele versículo que João fala, né, o julgamento de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se a gente analisar dessa maneira, a ira de Deus como um julgamento, a gente pode entender o quê? Que o homem, a ira de Deus não é nada mais, nada menos do que aplicada ao homem por sua própria escolha. Ele assim o quis. Ele amou muito mais as trevas do que a luz. Ou seja, a ira de Deus, além de ser uma punição, um julgamento, ela também se refere a algo que o homem escolheu de boa vontade. Ele escolheu que a ira permanecesse sobre ele. Ele quer que ela permaneça e ela vai permanecer. E vai culminar no julgamento final. Então é interessante olhar por esse lado também, né? Sendo uma opção do homem, não algo que foi infligido nele, sendo ele uma vítima. Não, ele escolheu, ele quis assim. Isso mostra ainda mais a maldade e a loucura do pecado.
Porque o pecador, pelos seus prazeres, ele diz assim, mas esse pecado aqui vai fazer você passar a eternidade debaixo do julgamento de Deus. Você quer pagar esse preço? Quero. Você quer pagar esse? Quero. Você precisa largar esse pecado, porque ele vai te condenar eternamente. Não, mas eu quero pagar esse preço. Por um pouco de prazer, passar a eternidade no inferno? Eu quero. O pecado é loucura. Como eu estava falando, lá em Apocalipse 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Uma vez eu postei esse versículo na internet, no Facebook, e um rapaz falou assim, zombando, né? Tem que estar muito sujo, viu? Para ser lavado com sangue e ficar limpo. Satanás falou, mas ali foi um teólogo, viu? Exatamente isso, nós estávamos completamente sujos, com a sujeira que não podia ser lavada de outro modo. E é só o sangue que nos deixa limpos. Quem não for lavado por esse sangue, vai estar manchado, marcado, para receber toda a ira de Deus por toda a eternidade. E para sermos lavados, imagina uma coisa dessa, irmãos. Deus, eu preciso lavar esses pecadores, com que eu vou lavar? Vou lavar com todo o ouro do mundo? Não, ouro não lava pecado. Será que eu posso lavar com as belezas naturais? Será que eu posso lavar com verdades? Talvez a verdade purifique, né? Talvez a palavra de Deus purifique. A Bíblia não diz que nós temos que purificar nossas esposas pela palavra? Talvez a lavagem da palavra funcione. Não. A lavagem da palavra funciona quando já está lavado com sangue. Mas antes disso, nós precisávamos ser lavados com sangue. Como o pecado é hediondo e como Deus é maravilhoso, Simão, a ponto de nos lavar com o sangue do Filho dele. Por que ele é misericordioso? De nos lavar antes que nós sejamos alvos da manifestação da ira de Deus. Deus tem um propósito de manifestar a sua ira, de revelar-se a si mesmo, para que nós possamos louvar o nome dele e ele receba toda a glória. Veja o que diz Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. E o versículo que nós decoramos, Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, veja, a ira, ela vai se manifestar junto com o poder de Deus. Suportou com muita longanimidade os vasos da ira. Deus estava esperando, preparados para a perdição. Veja então que o propósito de Deus é manifestar a sua ira, que se manifesta contra todo o pecado. E ele fez várias manifestações. No Antigo Testamento nós vemos a primeira grande manifestação da ira de Deus, é quando ele expulsa Adão do paraíso e amaldiçoa a terra. E ali nós vemos uma grande manifestação da ira de Deus contra o pecado, por ter Adão ofendido a sua santidade, por ter Adão manchado o mundo com seu pecado. Deus manifesta a sua ira sobre ele, dizendo: agora você vai morrer, agora você vai ter doença, agora a terra é maldita pela sua causa. Olha esses animais, tão abençoados, olha essa natureza, a natureza agora vai ficar debaixo da escravidão, do pecado, da corrupção, por causa do seu pecado. Que sentença terrível, uma manifestação da ira de Deus. Depois a ira de Deus também é extremamente manifestada quando ele manda o dilúvio e destrói todo mundo. Imagine isso, irmãos. Boiando ali nas águas do dilúvio tinha um bebê, tinha a velhinha, tinha a mãe com seus filhos, tinha até os animais, a gata com os gatinhos. Perceba como a manifestação da ira de Deus é terrível. Em Sodoma e Gomorra, fogo desceu do céu, enxofre. Matou quem? Só homens perversos que queriam abusar de anjos? Não. Talvez se ele tivesse um bebezinho em casa no berço, ele foi queimado com fogo e enxofre também. E os animais deles? Também. E tudo que estava na cidade? Também.
Veja como a manifestação da ira de Deus é terrível. Deus continua manifestando a sua ira ali na lei, quando ele fala que todo aquele que pecar morrerá. E só tem um jeito dele não ser morto, e aí ele já vai prefigurando o evangelho. Se outra pessoa, se outro for punido em seu lugar. E ali os animais eram punidos no lugar dos homens. Imagine que você criava sua ovelhinha lá, você pecou, aí você tinha que oferecer a ovelha, você colocava a mão sobre a cabeça da sua ovelha e confessava os seus pecados. Eu confesso que eu menti. Eu confesso que eu tomei o nome de Deus em vão. E você confessava os seus pecados e o sacerdote pegava uma lâmina, um cutelo que estava escrito lá, santidade ao Senhor. Enquanto você estava segurando a sua ovelha, ele passava ali o cutelo e degolava completamente a sua ovelha. Você morreu um inocente no lugar de mim, que sou pecador. A ira de Deus se manifestando ali, exigindo a punição pelo pecado. A ira de Deus também é completamente manifesta quando o povo de Deus é levado em cativeiro. Eles pecam, recusam-se a se arrepender, recusam-se a ouvir os profetas e são levados em cativeiro. No Novo Testamento nós temos novamente a manifestação de Deus, da ira dele, sobre o seu Filho. A cruz é o altar. Cristo é o Cordeiro de Deus. E o próprio Deus desce o cutelo da sua ira flamejante sobre o Filho. Deus manifesta a sua ira sobre o Filho. Vindo agora para um período mais recente, nós podemos dizer que a ira de Deus se manifestou agora num grande flagelo sobre nós chamado Covid-19. O que é a pandemia de Covid? A ira de Deus, meus irmãos. A morte vem pela ira de Deus. E toda a punição que tende à morte, a doença e todas as outras coisas, vem pelo quê? Pela ira de Deus. Isso é fruto do quê? Da maldição de Deus sobre a terra. Quando nós estávamos debaixo da pandemia, era Deus gritando desde os céus: vocês estão debaixo da minha ira, porque vocês pecaram contra mim e vocês se recusam a se arrepender. Vocês continuam rejeitando o meu filho. Talvez em momento de dor e aflição, pessoas se voltaram a Cristo em seus leitos de morte, e aquilo finalmente foi uma bênção. Como muitas vezes a ira de Deus acaba redundando em bênção. A pessoa, quando se vê debaixo dessa ira, ela se volta para Deus e é salva. Deus é misericordioso. Ele salva pessoas mesmo em meio à sua ira. No meio do dilúvio, ele salva Noé. No meio de Sodoma e Gomorra, ele salva Ló. Assim, provavelmente no meio desse dilúvio da sua ira, ele salvou a muitos. Mas todos os outros que morreram rejeitando a Cristo estão no inferno agora. A ira de Deus todo dia faz as suas vítimas e manda milhares e milhares para o inferno todo dia. Que terrível manifestação dessa ira. Que Deus tão justo, tão santo. Será que nós podemos brincar com o pecado? Será que nós podemos brincar com a ira, com a justiça, com a santidade? Não, meus irmãos, é seríssimo. E no dia futuro, a ira de Deus será plenamente manifesta. Ainda que nós vemos a ira de Deus em Sodoma e Gomorra, é uma gota da ira. A ira de Deus no dilúvio, o mundo debaixo d'água, é uma gota, comparada à manifestação final da ira de Deus no último dia. Pode falar, Edmilson. Pastor, aqui no Romanos 9, 22, ele vai falar que suportou com muita longanimidade. Quando ele fala suportou com muita longanimidade, a gente vê que sempre, aí no versículo 29, ele vai falar dos remanescentes. É o que o senhor está falando, né? Ele poderia ter, através da sua ira, logo quando o Adão pecou, né, já acendido a tua ira sobre toda a humanidade naquela época. Não fez, deixou remanescentes. E assim foi, né, ao longo da história também, Sodoma e Gomorra, como o senhor disse, né? E também no dilúvio, né, sempre deixando remanescente. Então é nesse sentido que ele fala, suportou com muita longanimidade. Exatamente, com paciência. Por isso que a gente fala, a ira de Deus não é uma coisa precipitada, é uma coisa que está sujeita a todos os seus outros atributos, é governada pela justiça, pela paciência, sim, pela santidade, e muitas vezes até mesmo pelo amor.
como quando a ira é despejada sobre o filho. Ele faz aquilo por amor. Amor a quem? A nós. Ele derrama a sua ira sobre o filho por amor a nós. Por isso que a ira de Deus, longe de ser qualquer coisa ruim, pelo contrário, é algo em que nós devemos meditar. Nós devemos meditar nelas por 3 motivos, para que o nosso coração fique devidamente impressionado por essas coisas. Que nós não venhamos pecar com a mente tranquila, não venhamos pensar assim, ah não, a gente já foi salvo, então um pecado a mais, um pecado a menos não faz diferença. Pode falar, senhor. Pastor, quando a gente olha por esse lado, a respeito da ira de Deus sobre o pecador por amor, assim, eu tenho visto hoje que assim, tudo está se encaminhando no campo de eleição, né, aqui no Brasil, assim, da seguinte maneira: há um risco muito grande do Lula voltar a ser presidente, né? E eu enxergo isso como uma coisa muito ruim para quem prega o evangelho, principalmente, porque ele está muito irado com boa parte dos evangélicos, com aquele que não aderia às suas ideologias. Então ele está bem. Mas assim, por outro lado, Deus manifesta a ira dele sobre o povo dele, não só para punir, mas também para ressuscitar ou suscitar os verdadeiros crentes fiéis, tanto no Antigo Testamento, né, que o negócio lá era bem pesado mesmo, a ponto das mulheres se arrependerem de ter colocado seus filhos para adoração, para sacrificarem seus filhos, como também na época da igreja, quando Deus coloca imperadores muito cruéis, que assim, e ali a igreja verdadeira de Cristo começou a crescer. Então os remanescentes, eles sempre são ressuscitados ou são despertados em meio à ira de Deus. Ele sempre usa esse meio para despertar os fiéis, né? Os crentes verdadeiramente fiéis. Porque se Bolsonaro ganhar esse ano, é mais 4 anos de comodidade para muitos crentes que estão dormindo. Eu creio dessa maneira. Que Deus abençoe e que ele ganhe, né? É nosso desejo. Mas que seja feita a vontade dele. A gente também vem aceitar com bom grado a ira dele, tendo em vista o crescimento do evangelho, porque é no meio da perseguição no meio da ira dele que ele ressuscita os verdadeiros crentes. Amém. É verdade, Silvana, a gente precisa se submeter, né? Nós não devemos buscar. Tem alguns cristãos que falam assim, é bom que venha uma perseguição mesmo, né? Mas o Senhor Jesus nos ensina dizendo assim, não livrai-nos do mal no Pai Nosso, mas se vier, vamos nos sujeitar sabendo que é a mão de Deus e que Ele usará tudo isso para a glória do Seu nome e o bem do Seu povo. Primeiramente, então, nós temos que meditar nessas coisas para que nós entendamos bem que Deus odeia todo o pecado, porque nós temos uma tendência, amados, diabólica, demoníaca, dizer assim, não, porque eu recebi a graça de Deus, então esse pecado aqui Deus tolera. Não tolera nenhum. Em segundo lugar, que nós pensemos na ira de Deus, que isso produz em nossas almas um verdadeiro temor, como diz Hebreus 12, do 28 ao 29, que diz assim, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, ou um santo temor, porque o Senhor nosso Deus é um fogo consumidor. Amados, quando nós vamos ler na Bíblia o que é fogo consumidor, é uma promessa de Deus de que quando o povo dele entrasse na terra prometida, Deus iria na frente do seu povo, dando vitória ao seu povo. E Deus seria para os inimigos do seu povo como um fogo consumidor. Para os inimigos do povo dele. Mas porque o povo pecou contra Deus e impiamente procedeu, aquele fogo que era para consumir os adversários de Deus, consumiu os adversários de Deus. Mas os adversários de Deus agora já eram o próprio povo dele. O próprio povo de Deus se colocou no lugar dos adversários de Deus. E é isso que Hebreus está dizendo aqui. Sirvamos a Deus de maneira santa. Sirvamos a Deus de uma maneira correta. Porque senão, Ele vai ser um fogo consumidor para nos consumir. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Vamos servir a Deus? Vamos. Como Deus mandou? Como Deus mandou não importa muito.
O que importa é que nós estamos servindo. Não somos como os pagãos que estão sacrificando aos deuses. Nós estamos oferecendo fogo verdadeiro ao Deus verdadeiro. Vamos lá, vamos. Eles vão oferecer um fogo estranho e Deus os mata. Deus os consome. Deus é um fogo consumidor para eles. Por quê? Porque acharam que poderiam servir a Deus do seu modo. Poderiam servir a Deus pecando. Mas a ira de Deus nos adverte contra isso. E depois que nós possamos louvar a Deus por ter nos livrado disso, amados. Quem passou por situações aqui de dor constante por um tempo, a dor faz você esquecer todo o bem. Quando você está com dor, você não quer comer. A comida é maravilhosa, cheirando. Não quero. Tenho nojo dessa comida, nem traga para perto de mim. Quando você está com dor, como é sua cama? É confortável? Não, parece que está deitado numa cama de pregos. Você olha para os seus filhos, você não tem prazer de brincar com seus filhos. Você olha para sua esposa, você não tem prazer. Você pensa no seu trabalho, você sente uma aversão. A dor, o sofrimento, a preocupação, aquela tribulação sobre a sua alma, você desgosta de tudo. Isso é uma gota, um vislumbre fraco. Isso é apenas uma fagulha da ira de Deus, consumindo para sempre os pecadores no inferno, os pecadores que não creem em Cristo. Como nós devemos ser gratos por esse alívio. Uma vez eu tive uma tosse muito forte, estava com o peito muito cheio de secreção, fui à farmácia, perguntei por um remédio, um expectorante, a moça falou, tome esse daqui. Se não me engano era Fluimicil. A Aninha até já tinha tomado esse remédio já. Eu falei, a Aninha já tomou, isso deve ser fraquinho. Tomei esse remédio, me deu uma alergia, eu fiquei todo me coçando. Acordava de madrugada, daí uma coceirinha aqui, no braço, pouquinha. Aí eu fazia assim. Dava uma coçadinha, meu Deus. Aquilo se espalhava aqui no meu corpo, começava a ficar com o corpo todo vermelho, me coçando. Que aflição. Fui no médico uma vez, não deu. Fui no médico outra vez, depois de uns 2 dias nessa aflição, cheguei lá no médico e me deu uma injeção de corticoide. Que alívio, meu Deus. Que alívio. Meu corpo parece que tirou tudo de uma vez. Eu senti um alívio, uma refrescância no corpo, uma paz no meu corpo, um alívio na minha carne. É isso que Deus faz conosco, mas nos dá um alívio eterno, uma paz eterna, por meio do Evangelho. Valorizemos a isso, louvemos a Deus por isso, por toda essa bênção e misericórdia sobre nós. E por fim, amados, quero propor só mais uma questão para nós e nós encerramos. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou do Evangelho, falou que o Evangelho nos dava a vida eterna e que tinha que crer no Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, em Deus para ter a vida eterna. E eu pensei assim, mas espera aí, se eu tiver a vida eterna, você está falando que a pessoa que não crê vai para o inferno, né? Como é que eu vou? Não quero ter vida eterna, não. Como é que eu vou ser feliz no céu sabendo que meus parentes estão no inferno? Não quero ter vida eterna, isso deve ser muito ruim. Como é que você vai ser feliz no céu, seus parentes lá no inferno recebendo punição? Como nós podemos pensar nisso? Isso é procedente, essa dúvida? Não, amados, não. Porque no céu nós vamos ser glorificados de um tal modo que nós vamos amar a justiça como Deus ama a justiça. Nós vamos amar a santidade como Deus ama a santidade. Então, quando nós vermos a ira de Deus, a justiça de Deus sendo aplicada contra o nosso filho, contra a nossa esposa, se for o caso, contra a nossa mãe e o nosso pai, não vai sair nenhuma outra palavra na nossa boca senão justo és, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está punindo esse pecador, porque o Senhor está tirando, vindicando a sua justiça. O Senhor não está deixando o mal impune. Louvado seja o teu nome pela tua justiça em punir esse pecador. Então no céu, mesmo se nossos parentes forem condenados, isso não nos fará outra coisa senão louvar a Deus, a justiça de Deus. Até os ímpios vão dizer, não, os ímpios vão louvar a justiça de Deus. Eles vão dizer, é com justiça que eu estou no inferno mesmo.
e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que possamos louvar a Deus, mas também não deixamos de nos entristecer, porque agora, né, eu fui criado pelos meus avós até os 24 anos, dos 6 meses aos 24 anos, e agora eles estão com 85 a minha avó, 88 meu avô. Pensar que eles estão sujeitos a essa ira deve partir o nosso coração em 1000 pedaços, amados. E é assim comigo. Vocês devem ter parentes que estão assim nessa situação. É por isso, amados, que o que a gente quer transmitir o tempo todo aqui nesse púlpito é: o Evangelho não é brincadeira, porque tem uma ira de Deus sobre as nossas cabeças, as cabeças dos que não creem. Mas também tem a salvação em Cristo. É por isso que sábado a gente faz questão de sair às ruas, porque tem salvação. Tem salvação. Nós temos o remédio. Como vamos omitir o remédio? Como? Já pensou se a gente chegar lá no céu e falar: quem é você? O João. Ô João, prazer, nunca te vi, mas eu te vi. Eu não lembro de você não. Eu lembro de você. Eu fui aquele dia que, quando eu ouvi o Evangelho, lá na Praça do Coreto, zombei na sua cara. Amassei o panfleto na sua cara. Que ri, que zombei. Mas foi por aquele panfleto e aquilo que você me disse, que o único meio de ser salvo era por Cristo, que a ira de Deus estava sobre mim. Aquilo não me deixou ter paz nunca. 1 ano depois eu tive um sonho, aconteceu uma situação mirabolante, como Deus faz. Eu abri a Bíblia, comecei a ler e encontrei a Cristo. Mas foi você que foi usado por Deus para me despertar. Imagina, irmão, que glória poder ser um instrumento na vida de uma pessoa para livrá-la da ira futura. Permaneçamos firmes no evangelismo. Entregamos todo o resultado nas mãos de Deus, mas a nós cumpre-nos ser fiel. Se eu tenho o remédio, vamos dispensar o remédio. Estão fazendo pouco do remédio, que façam. Estão zombando do enfermeiro, que zombem. Não querem receber o médico que pode curar a alma deles, Jesus. Não recebam. Mas se salvarmos uma alma só, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Que essa alma não vá glorificar a justiça de Deus no inferno, mas glorifique a graça de Deus no céu. E permaneçamos firmes orando pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos que ainda não creem em Cristo. Amém, meus irmãos? E louvado seja Deus pela sua ira justa e santa. Amém, amados? Alguém quer fazer algum comentário para finalizar? Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Louvamos por quem Tu és, ó Pai. Ó Senhor, pela Tua ira, que nós aprendemos hoje que é uma das Suas excelências, pois ela está cheia da Sua justiça, da Sua santidade. Ó Senhor, e no caso de nós que cremos, ela está cheia do Seu amor, pois o Senhor, ó Pai, ao invés de nos punir, pune o Seu Filho por amor de nós, e nos dá a graça, a justiça. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, pela Tua ira justa, ó Deus, e louvado seja o Teu nome 3 vezes mais, por ter nos livrado da ira futura, mesmo que para isso tenha que ter entregado o Seu Filho em nosso lugar, e cumprido a Sua justiça, lançando a Sua ira sobre Ele, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, desde agora e para sempre, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.